Economia e mercados, visitando hoje a Prosempa. Nós hoje vamos fazer uma matéria que é muito importante, muito elucidativa, porque essa modernidade toda que cada vez aumenta mais e exige cada vez mais em termos de conduta empresarial, em termos de utilização de ferramentas, é algo que é uma tônica hoje na vida dos profissionais nas empresas, mas também atinge as pequenas empresas, atinge também as pessoas físicas, os profissionais liberais e tantas outras atividades. Quando se fala em tecnologia da comunicação e da informação, existe um certo mito em relação a isso, o assunto é um pouco assustador, porque muitas vezes esse tema é um pouco técnico demais e a gente acaba, no fim, convive com isso. Todos os dias a tecnologia da informação está lá na notinha que a gente tira no supermercado, na loja. A tecnologia da informação está na rede bancária, a rede de informação está na formação do jornal que a gente lê. Tudo isso faz parte, então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema e para isso eu vim aqui na Prosempa conversar com o Sérgio Mendes, que é um colega nosso da área também da administração, que é o gestor comercial aqui da Prosempa, ele exerce a gerência comercial da empresa, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o transporte de dados, o transporte de voz e o transporte de internet. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, como é que estamos? Tudo tranquilo? Boa tarde a todos, né? Estou à tua disposição aí para a gente tratar do que te interessa aí, explicar para os teus telespectadores, né? Isso aí, exatamente, tá bom. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre transporte de dados, Sérgio. E a gente, quando fala sobre isto, a gente vê que é uma atividade que está muito relacionada a empresas de grande porte. Vocês são fornecedores de serviços nessa área para empresas privadas. Vamos falar em termos de numa visão corporativa, né? Porque a Prosempa atua muito no segmento de atender toda a infraestrutura das secretarias que estão ligadas com a prefeitura. Mas a Prosempa é uma empresa normal, vamos dizer assim, porque atinge o mercado todo. Ela não é simplesmente uma empresa focadinha na prestação de serviço público. Vamos conversar um pouquinho sobre essa área, sobre transporte de dados. Bom, vamos falar assim. Bom, a Prosempa, ela já, antes de, lá por 2003, por aí, uma coisa, quando começou, vamos dizer assim, a parte de privatização das telefonias aí e tal, naquela oportunidade, quando as pequenas empresas, espelhos que vieram se instalar aqui em Porto Alegre, foi, através de uma legislação municipal, né, foi feito com essas empresas, quando usassem o solo, aquilo que eles usassem, eles tinham que duplicar aquela estrutura, né, também para o município de Porto Alegre. Então aí deu início a fazer essa infovia, essa estrutura de fibra ótica aqui em Porto Alegre. Para quem não sabe, nós temos em Porto Alegre hoje mais de 600 quilômetros de infovias, que são sistemas de cabeamento, né, Sérgio? Cabeamento em fibra ótica, né? Isso aí teve um ênfase muito grande de 2005 para cá, pelo prefeito Fogaça na época, e hoje também pelo prefeito Fortunati, que fosse se expandindo isso até para atender todos os órgãos, todos os pontos mais remotos de atendimento que a prefeitura faz ao cidadão, né? Então hoje tem mais de 600 quilômetros de fibra ótica, que é a infovia que nós chamamos, e também a gente comercializa, então, transporte de dados entre empresas, né? Também vendemos banda de internet, também empresas que querem sair, né, para o mercado, como todos usando a internet. Também essa infovia também é utilizada para fomentar pontos, né, onde, vamos dizer assim, vamos citar a Restinga, né, que tem aquele centro industrial lá que não se desenvolvia e tal, porque lá não existia comunicação. Então também a gente entrou lá, aí teve um convênio também da Prosempa com a CE, com a Brigada Militar, onde fomos trocando estruturas, né, todo mundo utilizando então isso aí, e chegamos lá nesse ponto,
aonde se conseguiu atender essas pequenas empresas que estavam se formando, se montando lá, em termos tanto de conexão de internet como também de telefonia, né? Também junto, a gente pôde criar toda uma estrutura de inserção, né, sobre informática, digital, desse troço todo, e também colocamos lá, também usando essa Infovia, também pontos, uns hotspots na Praça da Esplanada, inclusive, lá, que o pessoal pode utilizar essa internet de modo free, né? E junto com isso, a gente tem que viabilizar a parte financeira, né, também, né? Então, a gente começou a colocar à disposição de empresas privadas, desde pequenas até grandes empresas, né, bancos, inclusive, hospitais, universidades, né, disponibilizar esse tipo de serviço. Um exemplo assim que a gente pudesse dar assim bem tranquilo assim para o nosso telespectador ver bem o transporte de dados. Então, eu estou falando do exemplo bancário, eu acho que... Exemplo bancário. Hoje, por exemplo, assim, nós temos o Banrisul, que é um cliente nosso, ele tem uma fábrica de software num outro prédio, não da sede do banco. Então, nós transportamos tanto a voz disso aí, como também os dados, de lá até o banco. Então, tu abre um canal nessa fibra ótica com um valor de megabyte lá qualquer, estabelecido em contrato, e eles trafegam os dados que eles têm interesse de traficar. Um outro caso desse aí também que se faz, né, vamos dizer assim, na própria imprensa, né, a RBS, nós fizemos o link da central de atendimento da RBS até a sede da RBS aqui na Ipiranga, e também da Ipiranga com a impressão gráfica que fica lá perto do aeroporto. O parque gráfico. O parque gráfico da RBS. Né? Então, são duas grandes empresas nesse sentido fazendo. Na parte de hospital, né, nós temos, por exemplo, o Hospital Conceição, Grupo Conceição, tem vários postos de saúde. Então, nós pegamos o hospital e interligamos com todos os postos deles, então eles conversam entre os postos, né? A parte também de interesse deles em termos de dados, de informações, voz, esse tipo de coisa toda, né? Com pequenas empresas, vamos pegar assim, empresas que estão se formando, né? Eu posso colocar assim a Tecnopuc, que são empresas que estão se fomentando, né? Que estão iniciando no mercado. Uma espécie de uma incubadora dentro da PUC funcionando, dentro da Tecnópole da PUC. Exatamente. Então, várias empresas dessas são nossas clientes. Então, a gente está lá tanto com telefonia, né, como internet, e também ligando algumas, porque algumas crescem, né, felizmente, né, para isso que estão lá, né, e com nova sede que eles estão fazendo. Então, se leva a isso, né. Uma outra coisa que a gente tem também, que é importante, nós temos hoje uma parceria com uma empresa que é uma multinacional, que é a Global Crossing, que eles nos contratam para fazer a última milha, né? Então, nós temos perto de 50 contratos com eles hoje. Né? Última milha, quer dizer, dentro de uma malha de distribuição de dados, quer dizer, a última milha é a ponta. A gente pega do cliente deles e entrega lá na sede deles, ali na Carlos Gomes. Essa é a função. Então, aí nós temos, assim, eu posso citar uma universidade, que é a Unicimos, que está ligada por aí, né? E vários outros, inclusive... É uma malha isso. É uma malha. Inclusive, com esse convênio que eu falei para ti com a CE, né, da gente usar também estrutura, a gente troca serviços de estrutura, que são estruturas públicas, né, que então se ajudam, né, o Estado e o município. Nós também atendemos para essa empresa, transportamos da Marco Polo, em Caxias, para essa empresa aqui também, né. Na parte, vamos dizer assim, na parte pública, que também a gente trabalha junto, participa de licitações, inclusive, né, nós temos a Prefeitura de Esteio, né, que tem a banda de internet fornecida pela Procempa, tem a... Canoas. Canoas também? Canoas, a Câmara Municipal de Canoas também, né, sendo que para Esteio, nós, inclusive, toda a parte de monitoramento desse projeto que teve... que é o de monitoramento que veio do Ministério da Justiça, que é o PRONASSE, né? O projeto todo lá da instalação lá na cidade, de monitoramento, todo foi feito pela Procempa. Eles pegaram, nos pagaram esse projeto, licitaram esse projeto e implementaram a rede que funciona lá hoje
né? Também esse tipo de consultorias em projetos, assim, de coisa, também se faz bastante.